Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia da aula de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje nós vamos estudar o sistema muscular, aula 4. Bom, então o sistema muscular, né, a gente vai estudar os músculos, e os músculos nós sabemos que eles são responsáveis pelos movimentos do corpo, seja do corpo externamente, que a gente chama da musculatura esquelética, quanto internamente. Então a gente também tem movimentos, e esses movimentos é de responsabilidade da nossa musculatura. Toda vez que a gente tiver um movimento, a gente precisa de ter um comando do sistema nervoso. O sistema nervoso nós vamos estudar na próxima aula, mas eu preciso que vocês saibam nesse momento que para a gente se movimentar, tanto na parte esquelética do nosso corpo, quanto internamente, os movimentos que acontecem dentro do nosso corpo, a gente precisa de um comando do sistema nervoso. Quando a gente fica muito tempo parado com um músculo, então, por exemplo, imagina um paciente que está acamado, ou então numa situação que a gente tem um braço que a gente quebra e engessa, né? Então, nessa situação, o que acontece? Aquele músculo, ele fica paralisado muito tempo, ele não vai estar fazendo os seus movimentos. E a gente fala que ele perde a sua tonicidade. O que seria essa tonicidade? Então, seria essa capacidade que o músculo tem de ter uma contração mínima para ele ficar ali firme, digamos assim. Então, por exemplo, o meu músculo está aqui firme. Se por um acaso acontecer alguma coisa e eu desmaiar, esse músculo se torna flácido. Ele perde a tonicidade dele. Então, nos pacientes acamados, ou quando a gente tem uma situação em que a gente tem uma fratura, né? Então a gente tem ali que engessar muito tempo, né? Principalmente se for ali dos membros inferiores. O que vai acontecer? Depois eu vou precisar de fazer algum exercício, né, de fisioterapia para poder reativar ali aquela tonicidade, aquela rigidez ali natural que o músculo tem. E aí, gente, o músculo ele vai ter uma parte interna, né, a parte central dele, desculpa, que a gente chama de ventre, e aí eles vão estar ligados, né? Cada músculo vai estar ligado a um osso ou então a algum órgão por meio de tendões e aponeuroses, que nós vamos falar mais para frente. Então, o que são músculos? São unidades no nosso corpo responsáveis pela movimentação. Então, por exemplo, eu levantar o meu braço aqui, eu tenho esse comando, né? Eu quero levantar o braço, e aí a minha musculatura é que vai fazer isso, né? Esse movimento. Os ossos que estão ligados aqui, eles vão por consequência. Por isso que a gente fala que os elementos ativos, né, são os músculos. Então, eles é que fazem o movimento e os ossos vêm junto. Então, os ossos, eles fazem um movimento ali passivo. Bom, então a minha célula muscular, ela é também chamada de fibra muscular, e aí é ela que é responsável pelos movimentos de contração e relaxamento. Então, a minha célula, ela vai fazer contração e relaxamento. E isso vai fazer com que o meu músculo se movimente. Então, cada movimento do meu músculo, ele é uma contração, e retornar à posição original é o relaxamento. Nós vamos falar mais para frente que a gente vai dividir as células musculares e, por consequência, os músculos em cardíaco, esquelético e liso. E aí, gente, a gente tem que pensar na unidade funcional. Então, imagina um músculo lá grandão, mas lá dentro, o que faz esse músculo se movimentar? Então, como eu falei com vocês, eu preciso do comando do sistema nervoso. E aqui estão as minhas fibras musculares, né? As minhas células musculares. Não precisa preocupar com esse desenho, está um pouquinho complicado. Vamos para a próxima imagem que está um pouco melhor. Então, aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem a fibra muscular, tá bom? E aí, a gente tem essa unidade. Então, dentro ali da minha célula, a gente tem uma unidade que se chama sarcômero. É nessa unidade que vai acontecer a contração muscular. Aí, é importante a gente saber que para acontecer a contração muscular, eu preciso de algumas coisas. Uma delas são duas proteínas, que a gente chama de actina, que está aqui em lilás, e a miosina, que está aqui nessa cor mais vermelho escuro. Então, a actina e miosina são duas
proteínas e elas deslizam entre si. Quando a quitina e miosina deslizam entre si no sentido de aproximar, isso são várias proteínas, tá bom? Dentro de um único músculo, dentro das células, nessa parte que eu chamo de sarcômero. Então, a quitina e miosina elas vão se aproximar, então são várias proteínas eles se aproximando ali ao mesmo tempo. E aí o músculo como um todo contrai. Quando a quitina e miosina afastam umas das outras, né, aquele tanto de proteína fazendo isso, o músculo relaxa. Então, aqui, gente, o que a gente precisa, então, para ter a contração muscular? Então, nós falamos que nós precisamos de ter um impulso nervoso, né, um comando ali do sistema nervoso, tá? Não precisa preocupar com isso, tá bom? Que isso aqui é do sistema nervoso, nós vamos falar lá na aula do sistema nervoso. A gente precisa de cálcio. Então, lá no retículo endoplasmático da nossa célula, aqui a gente chama de sarcoplasmático porque tá no sarcômero, tá bom? Que é ali do sistema muscular. Então, lá no retículo sarcoplasmático ou endoplasmático, eu preciso de ter cálcio. Por quê? O cálcio é que vai combinar com a quitina e miosina, que são as proteínas contráteis. Então, eu preciso de um impulso nervoso, aí eu preciso da liberação do cálcio, o retículo endoplasmático vai liberar esse cálcio, o cálcio vai se combinar ali com a quitina e miosina e elas vão se movimentar e fazer a contração muscular. Tá? Aqui um outro desenho, então músculo relaxado. Então vocês estão vendo que aqui está mais afastado. Músculo contraído, então aqui está mais aproximado. Essa é uma outra figura para tentar mostrar. Então aqui eu preciso do sistema nervoso, né, para estimular o meu músculo. E aí eu tenho liberação de cálcio e movimentação aqui das minhas proteínas, actina e miosina. E a unidade que faz isso ali dentro da célula eu chamo de sarcômero. Gente, a contração muscular, né? Então, olha, a gente está vendo aqui os mesmos músculos, tá? Numa situação de contração e de relaxamento. Então, na contração muscular, eu tenho um encurtamento do músculo, o músculo contrai. Então, ele diminui de tamanho. Ele é a quitina e miosina se aproximando, o músculo reduz de tamanho. No relaxamento, acontece o contrário. Isso tanto no sistema esquelético, quanto dentro do nosso corpo também. Impulso nervoso. Então, nós já comentamos que eu preciso de um impulso nervoso, eu preciso de um estímulo do meu sistema nervoso para acontecer a contração muscular. E aí nós vamos dividir os músculos em voluntários e involuntários. O que significa isso? Voluntário vai da minha vontade. Então, por exemplo, levantar um braço é um movimento voluntário. Então, esses músculos que estão levantando o meu braço, eles são músculos voluntários. E os involuntários, ou seja, não faz parte de eu querer. Então, por exemplo, o meu coração bater, isso não é um controle meu, né? Então, não é algo que eu comando. Então, isso significa o quê? Que é um músculo que tem uma contração involuntária. Então, não depende do meu comando. É assim como, por exemplo, a liberação de urina, tá? Da bexiga. Então, eu não vou na minha bexiga e falo, bexiga, libera xixi, não. Eu libero ali o esfíncter, lá embaixo na uretra, tá? Então, lá embaixo na uretra eu falo, eu quero fazer xixi. Agora, lá na minha bexiga, para contrair ali a minha bexiga, esse é um movimento involuntário. Então, o músculo ali da bexiga, ele é um músculo involuntário. E aí nós vamos dividir, então, como eu tinha falado lá no início, os tipos de músculo em cardíaco, esquelético e liso. É bem simples. Então, o músculo cardíaco é o músculo do coração. Só ele é o músculo cardíaco, tá bom? Então, aqui é o músculo cardíaco. O músculo do coração eu chamo de miocárdio, tá bom? Ele é um músculo estriado cardíaco. Por que estriado? Porque quando a gente vai olhar ali as células nervosas, elas formam estrias, tá bom? O músculo esquelético, então é aquele que vai estar ali na composição do meu esqueleto. Então, eu chamo ele de músculo estriado esquelético, porque quando eu olho para ele, ele é estriado e ele faz parte do meu esqueleto. Então, tem vários exemplos de músculos esqueléticos. E os músculos lisos são que vão compor a minha musculatura dos meus órgãos internos. Então, todos os órgãos que fazem movimento,
Eu dei o exemplo aqui da bexiga. Então, todos esses órgãos, eles são revestidos ali por dentro por musculatura lisa. Então, ele é liso, porque quando eu olho para ele aqui, ele tem esse aspecto aqui sem estria, então por isso ele se chama liso. E ele vai compor ali os meus órgãos internos. Aqui, por exemplo, o esôfago. Então, o músculo esquelético, ele possui estrias, então por isso eu chamo ele de estriado, e a contração dele é voluntária. Então, o meu movimento do meu corpo, ele é um comando cerebral meu. Os músculos lisos, então ele não possui as estrias, e o músculo, ele é involuntário, então não faz parte do meu comando. E o músculo cardíaco, ele é estriado também, mas a contração dele é involuntária, então eu não tenho um comando sobre ele. Musculatura estriada esquelética. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar somente do sistema muscular esquelético, tá? Então, na musculatura esquelética, então é a musculatura do nosso corpo que está se ligando aqui aos ossos, tá bom? Então, os músculos, eles vão se ligar aos ossos por meio de tendões ou aponeurose, que são tecido conjuntivo. Como que é o movimento dos músculos estriados? São voluntários, ou depende da minha vontade. E a musculatura lisa, então, ou visceral. Então, como eu falei, é a musculatura aqui interna dos órgãos, tá bom? Então, esôfago, estômago, intestino, por exemplo, aqui no meu sistema digestório, o alimento ele vai sendo digerido e depois para a formação das fezes. Então, o movimento ali, tanto do alimento e depois das fezes, ele é um movimento que a gente chama de peristáltico, que é um movimento involuntário. E a musculatura cardíaca, então, é a musculatura do coração, tá bom? É o que a gente vai fazer ali, a contração e o relaxamento, que a gente chama de sístole e diástole, que são os batimentos cardíacos, que quando a gente coloca o estetoscópio, ela escuta ali aquele som que a gente fala que é tum-tá, tum-tá, tum-tá. E aí, isso é o movimento ali do coração, tá bom? E aí, nós vamos ter uma aula só sobre musculatura cardíaca, tá bom? Que é do sistema cardíaco. No próximo vídeo, então, nós vamos estudar somente o sistema esquelético. Desculpa, o sistema muscular esquelético.